Águas da Prata, rainha das águas. Nessa terra que eu não nasci, mas vivi quase que toda a minha vida, meu coração se faz presente. E esse livro, Águas da Prata nas Crônicas de Ardemário Pésia, faz parte da minha infância. Eu tenho pouca recordação, mas várias histórias deste livro ficaram registradas dentro de mim. Você sabia da existência desse livro? Sim, sim, Você já conhecia? já conhecia. Você sabe de alguma história que está nele? Não conheço. Já faz um bom tempo que eu li. Eu ia falar, eu não conheço o livro, mas eu conheço o Benedito Pésia. Eu nunca esqueço que o dia que ele comentou que ele ia fazer isso foi logo depois que teve uma homenagem para o pai dele lá na Câmara Municipal. Mexendo no... Porque tudo que meu pai publicava nos jornais, ele recortava e guardava, colava num desses livros grandes de contabilidade. Então ele tinha um arquivo das publicações dos textos dele. Então eu vi que tinha muita coisa sobre a prata. Aí um dia eu perguntei para o doutor Dalmi, eu falei, doutor Dalmi, o que o senhor acha da gente compilar isso daí? Deixa eu passar esses textos, dá uma olhada, ver se vale a pena publicar. Aí ele, depois de uma semana, ele me devolveu e falou, não, isso daí é muito importante, a história da cidade, né, Neto? Foi na sutileza das palavras que seu Ademaro eternizou todos os cantos da nossa cidade. Muitas histórias poderiam ter se perdido ou desmoronado, como o Hotel São Paulo. Mas assim como ele eternizou nossas histórias, ele também se imortalizou com elas. Mas antes de falar das histórias deste livro, eu vou falar sobre o meu livro. Os livros contam histórias, e cada exemplar tem a sua história. Vou falar um pouco sobre a história do meu exemplar. Então ele está aqui. Ele foi adquirido no dia do lançamento do livro, no dia 10 de setembro de 1994. E aí quando a gente abre ele, na primeira folha, eu tenho marcações de páginas que o meu saudoso irmão Daniel fez. Eu não sei o porquê que ele fez essas marcações, mas estão aqui registradas. Na segunda folha, um agradecimento a Jô e Aragão, aos meus pais, né? Assinado pelo seu Benedito Pésia, no dia do lançamento do livro. Algumas marcaçõezinhas, né? Do tempo. Aí quando a gente abre aqui na última página, né? Soltou. Então, a gente tem as marcações da cola. E 2 coraçõezinhos que eu não sei quem os fizeram, mas eles estão aqui, marcados na história deste meu exemplar. A gente às vezes tem até medo de falar as coisas, porque a gente não estudou, né? A gente não leu muito livro, mas os avós contavam, os bisavós contavam, né? Saiu um comentário que Dom Pedro tinha passado aqui, que tinha bebido água na bica. Cresci ouvindo isso, né? Que Dom Pedro passou pela Prata. Olha, Dom Pedro já passou aqui em Águas da Prata, né? Uma das histórias mais clássicas, né, é que Dom Pedro veio, inaugurou a trecho da linha férrea e a partir daí surgiu a construção da cidade, né? Eu achei bastante interessante, até tentei saber se era só um conto
Se era verdade ou não, nunca soube, né? Lá pelos idos de 1886, a convite da diretoria da Estrada de Ferro Mogiana, veio Dom Pedro II inaugurar o ramal de Caldas. Ao chegar à estaçãozinha Garganta do Inferno, o comboio parou para Sua Majestade Imperial provar da água que ali jorrava ao pé da linha. Ao bebê-la, disse Sua Majestade, essa água em tudo é semelhante à de biche. Ótima para o fígado. Passou em seguida a apreciar a paisagem, que lhe pareceu soberba e empolgante. Pôs reparo, contudo, ao nome da parada, que lhe pareceu um tanto obtuso, Garganta do Inferno. Poucos dias depois, a Mogiana a rebatizava com o nome de Estação do Prata. Muitos senhores velhinhos que já não estão entre nós, como o vô do Joca, por exemplo, né? Diziam, não, tomou água na bica da cascata. Então, porque tem o fato e a versão do fato. Meu pai, ele reproduz a versão. Então diz que Dom Pedro parou na Prata e experimentou, provou da água e disse, nossa, parece com a Vichy da França, né? O que eu mais lembro foi a história que mais me chamou a atenção, foi a história do Dom Pedro II, estava em visita à região de trem, e quando ele para em Águas da Prata, na estação de trem de Águas da Prata, ele pergunta o nome da região. Aqui fazia parte da região do Prata, mas muito próximo ali onde é o bosque, era conhecido como Garganta do Inferno. E o Dom Pedro, que era muito ligado às artes, né, ele comentou assim, como uma região tão bonita, poderia ter esse nome, né, esse nome tão forte assim. E a partir desse comentário do Dom Pedro, o local mudou de nome de Garganta do Inferno para Águas da Prata. Isso daí não aconteceu, né? Porque quando eles chegaram na Prata, foi a viagem inaugural, então lá eles colocaram o casal real, né? Era uma espécie de um vagão aberto que ia na frente da máquina, para eles poderem apreciar a subida da serra para Poço, né? Quer dizer, sem ter vamos dizer, o empecilho das janelas, coisa. Então, assim dizem, né? Então, há um certo imaginário que Dom Pedro teria descido na Prata, experimentado a água prata, né? Mas isso daí foi por conta da imaginação popular, né? Seria interessante saber mais detalhes de quem conhecesse, mas é uma história antiga, né? Não sei, vai ficar para a história mesmo. Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Se Dom Pedro II esteve ou não em Águas da Prata, isso a gente não pode afirmar. Mas uma coisa todo mundo concorda, que as nossas águas são especiais e únicas. Até arrepia, né? Porque a água é a vida. É o que dá sustentação para que a gente possa viver em harmonia nesse pedaço de terra tão maravilhoso, né? Entre tempos áureos e os atuais, ela sempre se fez presente na vida dos pratenses. E é claro que seu Ademaro registrou isso nas suas crônicas e poesias. Eu me lembro, nossa! Os vereadores, na época da inauguração, no auge do balneário, trouxeram, criaram lá um projeto, uma lei na Câmara, chamada Troféu Ânfora de Prata. Fazia-se uma pesquisa na região, umas rádios aí, não sei explicar bem, e os melhores da comunicação ganhavam esse troféu. Na época era a TV Tupi.
pessoal da Tupi vieram todos. Encheu de artistas Águas da Prata. Veio até aquele Sidney Magal. Nair Belo pegou meu boné, deu autógrafo, todo mundo autografou meu chapéu. E desde então, Águas da Prata virou uma potência na cura pelas águas. Eu lembro que desde criança, né, eu ouvia falar nas águas aqui da cidade, os meus parentes vinham de São Paulo para cá. No passado, muita gente de fora vinha para cá, a cidade era visitada e vinham muitos moradores para cá à procura da água. Principalmente para água medicinal, porque não haviam tantos remédios, principalmente para questões do estômago, e os médicos indicavam essa água. E na Prata tinha um médico, o doutor Eduardo Lírio, que era dedicado às águas minerais e atendia os turistas, né? Os veranistas, chamavam naquela época. Então, ele tinha um consultório só para esse atendimento, né? E era uma coisa assim um pouco simbólica, né? Mas fazia parte desse ritual, quer dizer, do turista, quando chega, passar no médico para ele orientar quanto que tinha que tomar de água. As pessoas vinham, ficavam sentadas ali no bosque, a gente vendia copo. O povo vendia copo, tinha copo de todo jeito, tinha copo, caneca, tudo quanto é jeito. Tinha copo até de folha de bananeira que a gente enrolava, eles falavam inhame, a gente levava a folha de inhame, o turista ficava louco de ver a água andar na folha de inhame. Aí depois veio o remédio alopata, acabou essa... E aí, sem comentário. Tal que está aí hoje. Infelizmente, o balneário é uma história do passado. Eu tenho curiosidade, sim, de ter mais informações sobre o acervo que ficou documentário das águas medicinais, né? Porque a gente entrou numa era tão não valorizada com as questões da natureza que as pessoas que foram passando não passaram muitas informações das propriedades realmente medicinais, apesar de ter alguns descritivos em algumas fontes aqui, coisas que são passadas de pessoas, que não são dados, né? E eu percebo que isso aos poucos está perdendo a valorização, assim como a valorização das nossas bacias hidrográficas, né, na cidade. Por que o meu mimo com a cascata? Olha onde você está. Olha quanta nascente. Todas essas nascentes, elas nascem na fronteira, elas marcam a divisa. E nenhum bairro tem tanta nascente na divisa quanto o bairro da Cascata. Isso é uma das minhas preocupações, em manter e cuidar dessas nascentes. E quando eu subia na serra para Poços de Caldas com a minha família, eu olhava para o lado direito assim da montanha, e na época do verão eu vinha coisa de 4, 5 cachoeiras. E hoje eu passo nessas montanhas caminhando e eu não acho uma mina d'água. Porque plantaram eucalipto na serra toda, né? E depois queimaram para virar pastagem de gado. E a preservação em si dessas águas nunca mais vi. E é uma coisa que eu sempre repasso, falo, ó, se a gente reflorestar aqui, a gente pode plantar água. É só querer. Além das águas, somos muito ricos de natureza, abençoados pela Serra da Mantiqueira. Entre rios, montanhas, florestas, uma diversidade singular, que seu Ademaro sempre fez questão de registrar. O bosque. Venceram estas árvores ásperas procelas, por isso as sinto íntimas e queridas. As quero mais por serem tão antigas, por serem antigas são para mim mais belas. É a sua sombra, a sombra delas, que corre essas águas sem fadigas,
São da fonte Vilela suas cantigas, marulhantes, suaves, tão singelas. É no seio da augusta mantiqueira que ela brota, flui, rápida, ligeira, e me inspira o verso que ora escrevo. Águas da Prata me envolve, me fascina, sua natureza me empolga e me domina, a ela me sinto cada vez mais preso. A natureza é tudo, né? É só gratidão e pedir respeito. Precisamos ter muito cuidado com a nossa natureza. Que eu cresci no meio andando pelos morros, pelas matas, né? Hoje tudo tem os nomes, tudo, mas quando a gente era criança a gente não sabia o nome das cachoeiras, de nada, né? Então a gente vivia andando, indo no bosque, subindo lá para dentro do bosque, uma relação muito forte com a natureza. Pode-se dizer assim que eu obtive a maior cura da minha vida. Foi nas montanhas e nas matas de Águas da Prata, né? Tomando consciência de quem realmente eu sou, de o que realmente eu vim fazer aqui. Então realmente foi uma cura assim gigantesca. A estância de Águas da Prata tem sido ultimamente vítima das queimadas. Seus morros, há pouco tempo cobertos de vegetação, ora despidos e requeimados, oferecem um espetáculo constristador. É a razão deste apelo às autoridades locais, que permaneçam atentos a fim de debelar logo de início as menores manifestações do fogo, nos campos que emolduram a nossa paisagem, até que cheguem as suspiradas chuvas de primavera. Data 15 de setembro de 1975. Parece que fizeram ontem, né? É bem a realidade. É uma coisa aí que eu participo também de uma brigada voluntária aqui dentro de Águas da Prata. E há 4 anos a gente está nessa missão, né? De preservação, de segurar esse mau costume, né? De atear fogo para rebrotar. Hoje em dia está chegando informação, hoje em dia a gente tem o manejo integrado do fogo, que é um fogo controlado na época certa, não na época de estiagem, da forma que é, né? Mas é uma realidade que de 1975 a 2024 não mudou nada. Essa é a parte triste. Então, as pessoas deveriam mais ler esse livro aqui para ter um pouco mais desse pouco de história, né? Esse resgate de história que não é passado e repassado de gerações. Que só é passado que a cidade é maravilhosa, que possui cachoeira e tem uma natureza esplêndida, né? Mas tem mesmo? Se de 1975 a 2024 os incêndios dominam a cidade, tem mesmo? Fica uma reflexão aí. Tá vendo esse livro aqui? Tá vendo? Esse livro aqui, olha, Padre José Donizete Zanello, que é o seu tio padre, tá? Então, esse seu tio padre se ordenou aqui na igreja nossa. Foi um dia muito emocionante, né? Que nós fomos todos, era a primeira missa para a cidade, assim, um pratense nascido aqui, se ordenar aqui, né? Foi muito emocionante mesmo, me emocionou bastante. Águas da Prata é feita de pessoas, algumas eternizadas neste livro, outras eternizadas na nossa memória. Foi assim, eu me emocionei também quando eu peguei esse livro nas minhas mãos e vi, né, que tinha um relato sobre o que tinha acontecido naquele dia, né? Estava registrado. Achei lindo, porque é para a vida inteira, né? Para mim mostrar para os meus netos, mostrei para os meus filhos. As pessoas mudaram muito, mas ainda tem gente como era a Dona Aidê, que tinha uma pensão, e quando ela via que a gente chegava da cascata, ela corria lá perguntar se alguém estava com fome, se alguém precisava de alguma coisa. Lá no bairro da Cascata, que é onde a gente
minha família, né, tem suas raízes. Até esses tempos atrás, a minha avó faleceu, e aí reuniu, né, toda a galera do bairro lá. E eles contando assim é uma coisa muito louca, porque eles falavam que meu avô tinha um retiro, né? Então ele dava leite para as pessoas. Então muitas pessoas chegavam e falavam, pô, cara, seu avô e sua avó me criaram, cara, porque se não fosse o leite que eles deram lá pra gente, talvez a gente não estaria aqui. Então é uma história assim de lembrança de muita compaixão, muita esperança de vida mesmo, assim, sabe? Porque a Cascata sempre foi um bairro assim meio esquecido, periférico da cidade. Então, quando as pessoas chegam e tem essa lembrança, essa recordação de pessoas que me criaram, então é sensacional. Cascata, um passeio que realizar eu bem pudera. Nesse crepúsculo de inverno, nessa idade em que a fria neblina da saudade cinge e envolve Cascata, minha terra. Por aqueles campos ainda hoje erra minha alma em conflito, na verdade, ela busca a distância mocidades, a distante mocidade, farrapos de uma extinta primavera. Busco o meu lar, a escola, a serraria, os amigos que lá deixei um certo dia. De todos lembro, por que não? Contrito, do peito sinto as emoções de outrora. Feliz eu seria se eu visse agora, da velha mogiana, o saudoso apito. Águas da Prata, faltam palavras para definir. É uma energia muito doida, é uma coisa assim que quando você anda no meio da mata, que você vai tomar um banho de cachoeira, que você olha aquela lua nascendo ali, o pôr do sol, é muito doido, é muito doido. É uma coisa assim que não tem explicação. Águas da Prata significa para mim tipo um lar de alma. A prata, para mim, é tudo. É o meu berço, é minha casa, é o meu porto seguro. É tudo para mim. Águas da Prata, para mim, significa lar, significa ninho. É um lugar onde eu posso voltar, que eu vou ser sempre acolhida. Para mim, Águas da Prata significa família, a minha família. Uma cidade super bonita, chamativa. E aí, João, você quer ficar aqui em Águas da Prata? Quero, a natureza é muito boa, os olhos, a água principalmente. Eu amo Águas da Prata. Águas da Prata é um pedacinho dentro do paraíso que Deus reservou para mim na terra. É muito satisfatório. Águas da Prata é alegria mesmo. Até aqui na música eu falo, né? Faz bem para a alma, para o corpo e para o coração. Se a gente conseguir juntar tudo isso aí e equilibrar, vamos ver muito bem. Fazem bem pra alma, pro corpo e pro coração. Eu gostaria muito que nós tivéssemos, assim, que a juventude olhasse para essa questão da ecologia, de preservar. Isso aqui é um paraíso, essa cidade é um paraíso para se viver, para se morar. Vamos estar sempre unidos. Daí a necessidade de um coletivo de verdade, de conscientização, sabe? Um coletivo que queira cuidar da Prata mesmo como um todo, independente de política, religião, mas com a responsabilidade de criar desse ecossistema, porque não tem igual Águas da Prata. Poço de Caldas não tem, São João da Boa Vista não tem. Cuidem, porque uma preservação não é só pela natureza, né? Essas árvores, esse clima, esse microclima do país tropical que a gente está perdendo é a chance do futuro, né? Então, que preservemos aí a natureza
e que tenham mais pessoas com essa consciência e esse olhar com a natureza, principalmente com as pessoas também. Suas belezas descomunais, suas riquezas e recursos naturais, o coração fica alegre, aqui se encontra paz. Aqui eu tenho memórias maravilhosas da minha infância, da minha adolescência. Saí de Águas da Prata, voltei para Águas da Prata. Escolhi que meu filho nascesse aqui. Hoje permeio outros territórios, mas sempre levando a minha prata comigo. E com ela, sempre a minha saudade. Saudades eu tenho de ti, ó prata, desta verdura da tua mata. Ó, quanto encanto no teu arrebol. Ó, que saudades, fonte paiol. Tardes tão meigas, doces, serenas, brisas suaves, noites amenas. Quanta saudade da tua piscina, dos verdes prados, da fonte platina. Ai, ai, meu Deus, ó quem me dera, beijar de novo a minha terra. Águas da Prata, quanto sofrer, estar tão longe e não te esquecer.